Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vou dar início então à nossa sessão. Em primeiro lugar, saúdo os senhores vereadores, o senhor vereador aqui presente, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Saúde Grandes, saúdo as restantes entidades que também estão por aqui ou estão aqui. Esta sessão conta hoje com uma investigadora que já passa a apresentar e o nosso grande objetivo era realmente falar sobre uma questão que nos tem preocupado bastante em termos de políticos. Este ano nós dedicámos as comemorações da Semana Municipal para a Igualdade. Ontem foi o Dia Municipal para a Igualdade. Fomos receber o Prémio Viver a Igualdade pela terceira vez, a Câmara Municipal de Montijo. Não sei se sabem que nós temos um longo trabalho em matérias de igualdade, neste caso da promoção da igualdade, gênero, cidadania e não discriminação. Este ano subordinámos ao tema das questões do fascismo e das mulheres e dos homens no período fascista, porque durante as nossas reuniões de Câmara subejamente afloram questões que mais parecem nos querer retirar os nossos direitos a mulheres e homens aqui presentes. E aquilo que nós entendíamos como direitos garantidos, estão a ser constantemente postos em causa. Os vereadores do PCP apresentaram uma moção sobre as questões do fascismo e da luta antifascista e o grande impacto que tiveram na população montigense. E nós não podíamos deixar de votar a favor nem de olhar para esta questão, uma vez que tudo se tem posto desta forma. E penso que é um momento de reflexão, a Semana Municipal para a Igualdade é um momento de reflexão sobre as questões de igualdade e que mais não podia ser este momento sem pensarmos como é que tudo se coloca e como tudo neste momento os direitos que temos e o que é que passamos a não ter. Assim, eu ontem, como sabem, estive presente, não sabem, mas eu ontem estive presente todo o dia fora, não tive tempo para discurso nenhum. Estas questões para mim são bastante caras. Quem sabe o meu percurso sabe que estas questões são para mim muito importantes. E o que é que eu encontrei? Encontrei uma ficha técnica de um programa da RTP sobre o ideal feminino no Estado Novo e vou-vos passar a ler a sinopse do programa, que a mim me pareceu que foi retirado de um livro da professora Irene Funça de Pimentel. Não tenho a certeza, não tinha nenhum autor, a ficha técnica que estava descrita era do próprio programa. Ainda assim, eu acho que esta breve sinopse esclarece e é um bom introito para aquilo que nós hoje aqui vamos falar. Então, ser o outro sexo, estar em segundo plano ou mesmo em terceiro, ter um papel definido por dominador, obedecer sempre e deixar-se violentar sempre. A cartilha é longa e passou de mães para filhas numa herança disciplinada e castradora. Na história das mulheres há desigualdades, discriminação e muita violência. A libertação, a luta pelos direitos humanos do homem é dura e longa. Ainda hoje não chega a todas as casas, nem a todas as mentalidades, muito menos quando existe uma ideologia a alimentar e a fomentar a opressão e o machismo. Foi o que aconteceu durante 48 anos. No país do Estado Novo, a mulher existia sempre para ser mãe extremosa, a esposa dedicada, uma verdadeira fada do lar. Desde pequenina era treinada para ser assim, submissa ao poder patriarcal do pai, do irmão e mais tarde do marido. O único futuro que lhe podia ambicionar era o de fazer um bom casamento que garantisse o sustento da família que, custasse o que custasse, tinha que se manter unida, estável e forte, uma metáfora do próprio regime. Oliveira Salazar não permitia que a ordem social fosse questionada. Todos os assomos do feminismo iam sendo silenciados. Até o dia em que as mentalidades começaram a evoluir. A industrialização levou a mulher para fora de casa, mas a verdade é que um contrato de trabalho valia menos que um contrato nupcial. A ideologia vigente, os direitos da mulher eram quase nulos. Não podia votar.
Não podia ser juíza, diplomata, militar ou polícia. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir uma conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido. E ganhava quase metade do salário pago aos homens. Estas e outras leis foram resgatadas no 25 de Abril, quando, um ano depois da Revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na Constituição Pública. Hoje, trazemos aqui ao público do Montijo um projeto que vem evidenciar as mudanças que existiram, aquilo que a lei nos consagrou, que temos tido alguma dificuldade a pôr em prática, alguns direitos que ainda se têm resquícios destes direitos que não existiam, nomeadamente aqui nos falaram, ou aqui está falada a questão do vencimento ser tão parco, hoje nós ainda ganhamos menos que os homens. E quanto mais temos habilitações académicas, maior é o gap salarial entre mulheres e homens. Tudo isto são resquícios de uma lógica de um Estado novo. Trazemos aqui um projeto, se me permitem apresentar a professora Dulce Morgado Neves, que traz um projeto que pertence, é doutorada pelo ISCTE e tem o seu trabalho nas questões de género, nas questões dos nascimentos, e em todas estas grandes mudanças tem feito um estudo comparativo das mudanças daquilo que foi ser mãe antes e depois do 25 de Abril. Nós temos que olhar sempre para aquilo que é o melhor, porque o melhor está aqui. Duas mulheres que não podiam ser polícias e neste momento estão aqui presentes a ouvir a nossa conversa. Portanto, temos aqui um exemplo da mudança que houve. Polícia, são militares, eu peço imensa desculpa, estou um pouco atenta à vossa vaga. Também não podiam, não faz mal. E não podiam até há menos tempo. Já depois do Estado Novo não podiam. Foi uma área que levou muito tempo a abrir, que foram as Forças Armadas e as Forças... os homens ainda não permitiam que as mulheres entrassem. Portanto, os homens ainda permitiam ou não permitem na sociedade portuguesa. E eu volto a referir uma questão que para mim é muito cara, desde que tomei posse, que sinto que todos os dias se fala que estes direitos não são necessários e que é como se já estivessem garantidos. Não estão. E ou nós continuamos firmes na nossa decisão e firmes àquilo que a ciência já trouxe, aquilo que a sociologia já trouxe, aquilo que a antropologia nos mostra e quão importantes as mudanças sociodemográficas que sofremos, económicas, quanto o bem-estar nos trouxe e também, lembrando dois autores, que é Piketty e Wilkinson, diz que as sociedades mais igualitárias são as mais ricas economicamente. Portanto, ser-se igualitário numa perspectiva de sociedade e numa perspectiva de país, eles até têm um estudo comparativo, penso que são 23 países, não sei, também não se lembra, mas pronto, estes dois autores fizeram um estudo em que demonstram que a igualdade presente nas diversas áreas, quanto mais igualitária é a sociedade, mais equilibrada, porque nós precisamos de uns e de outras, e os homens precisam não estar remetidos ao sustento nem ao provento do lar, porque eles próprios também gostam da família e também querem estar no cuidado. E é este movimento dos homens para o cuidado e das mulheres para o mundo do trabalho que tem-se estado a ser dificultado e que neste momento é constantemente posto em causa. Pronto, penso que tudo o que eu queria dizer. Passo então a apresentar a professora Dulce, que nos vai falar do Abril Mater, que é um projeto que pretende explorar a relação entre as mudanças sociais e políticas trazidas pela Revolução de 1974 e as transformações ocorridas no campo da maternidade e do parto em Portugal. Eu vou ser aqui para mim. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Começo justamente por agradecer a vossa presença e também o convite que me foi endereçado pelo município do Montijo. Também saúdo a iniciativa da comemoração desta semana do dia e da programação toda a semana do Dia Municipal para a Igualdade. Saúdo a iniciativa e é uma honra também poder fazer parte destas comemorações.
Também agradeço o facto, a oportunidade de falar de um projeto que me é muito querido, que é o projeto Abril Mater, que é um projeto de investigação feito no âmbito do Centro de Investigação onde eu colaboro, que é o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia de ISCTE. Eu sou socióloga, sou investigadora integrada deste centro e sou também coordenadora de uma estrutura de investigação permanente, co-coordenadora com outros 2 colegas, de uma estrutura de investigação que se chama Nascer.pt, que é um laboratório de estudos sociais sobre o nascimento. Mas este Abril Mater foi um projeto exploratório que, como já foi dito na apresentação pela Sra. Vereadora, ele pretendia explorar um bocadinho a relação entre aquilo que foram as grandes transformações propiciadas pela Revolução do 25 de Abril de 1974 e as mudanças que também foram acontecendo no campo da maternidade, do parto e do cuidado, também ao nível da igualdade de género nas famílias portuguesas. Este projeto ele tinha, por um lado, esta ambição de, no ano em que se assinala os 50 anos do 25 de Abril, poder também contribuir para trazer à luz aquele que foi o protagonismo feminino também, o protagonismo das mulheres nessa transição do país para a democracia e, por outro lado, também trazer à luz a maternidade, o campo da maternidade e do cuidado como também uma arena de grandes transformações sociais que reflete e que também produz ao mesmo tempo, que é objeto e que é sujeito de grandes transformações sociais e que dialoga também com outras transformações que vão ocorrendo em outras esferas da nossa vida social. Para esta aula aberta, eu pensei em fazer uma breve apresentação com alguns slides sobre o Abril Mater, nada muito exaustivo, porque isto é um projeto científico e académico, mas isto que eu venho falar são, no fundo, dos principais resultados do projeto e focando em alguns pontos que me parecem mais, se calhar, mais relevantes e interessantes para todos os públicos. E depois, no âmbito deste projeto Abril Mater, nós fizemos um pequeno vídeo documentário que ele documenta o próprio processo de pesquisa e também já, no fundo, evidencia e conta a história, que é a história, que é o conhecimento que o próprio projeto acabou por produzir. Portanto, é isso. Vou fazer uma breve apresentação e depois vamos ver então o vídeo. Portanto, o projeto Abril Mater, como eu dizia, é um projeto que é focado nos impactos da Revolução de 1974 nas práticas e representações da maternidade, da saúde materna e dos cuidados infantis. O que quer isto dizer das práticas e das representações é que nós não olhamos só simplesmente à questão das experiências e às questões mais objetivas daquilo que é maternar, cuidar, parir, mas também daquilo que são as representações e os nossos ideais em relação à maternidade, à parentalidade, aos projetos reprodutivos das mulheres. É um projeto exploratório que teve a duração de 18 meses, 18 meses e uns pauzinhos, ele está a termina oficialmente agora no dia 31 de outubro. Foi acolhido pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta aqui é brevemente a nossa equipa, eu sou coordenadora da equipa, isto é um projeto multidisciplinar e tínhamos como consultora a professora Ana Cová, que é historiadora de formação e é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tínhamos a Amélia Augusto, que é socióloga e investigadora, também investigadora no Centro de Sociologia do ISCTE, e Miliane Dantas, que é antropóloga, trabalha sobretudo com as questões da antropologia visual, e vocês vão perceber, aliás, que há aqui esta componente visual e de produção de outputs audiovisuais, e, portanto, o Emiliano estava destacado para trazer contributos a esse nível. Mário Santos, que é meu colega também, um dos coordenadores do Nascer.pt, também tem uma formação em saúde e depois é também doutorado em Sociologia, e tínhamos 2 assistentes de investigação, sociólogas também, que era a Rita Monteiro e a Tatiana Matos, e que foram, juntamente comigo, as pessoas que estiveram mais dedicadas de uma forma mais intensiva ao projeto. Depois tínhamos, este projeto também só foi possível com a colaboração de algumas entidades colaboradoras, desde logo o Museu do Aljube, que foi muito importante, foi uma entidade colaboradora muito importante para nós, inclusivamente acedermos às nossas entrevistadas.
a Associação para o Planeamento da Família, que também, nós também fizemos uma parte de investigação documental e, portanto, a Associação para o Planeamento da Família é uma associação com grande importância ao nível daquilo que é o planeamento familiar, a luta pelos direitos reprodutivos e o direito ao aborto e uma série de direitos, portanto, tem também muitos documentos, também tem essa história muito documentada e nós servimos do acesso a essa documentação que é importante. E também tínhamos outra entidade colaboradora, que era a Colabora, que é uma associação da Covilhã, sediada na Covilhã, porque parte nós também nos interessava estender o nosso objeto empírico a mães trabalhadoras operárias, e a Covilhã é um município com uma grande tradição de operariado ligado à indústria do têxtil e dos lanifícios, e portanto com muitas mulheres que nos contaram as suas histórias de quando trabalhavam nessas indústrias e tinham que conciliar o trabalho difícil da fábrica com o cuidado dos seus bebês. Também o Partido Comunista Português também não é uma das entidades colaboradoras inicialmente previstas, mas na nossa análise documental nós fizemos uma análise de uma publicação que é a Voz das Camaradas, já mostrarei mais detalhes, e portanto também nos facilitou o acesso a esses documentos. Pronto, começo justamente por aqui. Como eu dizia, nós tínhamos entrevistas, portanto o nosso projeto foi baseado em entrevistas e foi baseado também em análise documental. Dos documentos que nós analisámos foi precisamente esta publicação, que é a Voz das Camaradas, que é um documento, que era um boletim que era produzido pelo PCP entre 1956 e 1970 e que era dirigido às funcionárias do Partido Comunista que estavam nas chamadas casas do partido, portanto, que mantinham as casas clandestinas, portanto, estavam na clandestinidade e estavam nessas casas. E esta publicação era-nos dirigida e servia um bocadinho para estabelecer alguma correspondência e relação entre as mulheres e também para as informar e formar politicamente, para que não estivessem tão isoladas e tão aliadas daquilo que era também a participação política mais ativa. Para além de documentos públicos ou coletivos, também tivemos acesso a documentos privados, como cartas. Aqui tenho um exemplo de um postal trocado entre uma das nossas entrevistadas e o seu marido. Eles presos trocavam estas missivas. E pronto, isto também foi também objeto da nossa análise do projeto. Quanto às entrevistas, este projeto é baseado na realização de 15 entrevistas a mulheres que foram mães nas décadas de 60 e 70. Dentro destas 15 mulheres, porque elas têm perfis bastante diversificados, e dentro destas 15 mulheres, nós recolhemos o testemunho de 5 que eram mulheres com experiências de maternidade em contexto de clandestinidade. Porque queríamos explorar exatamente essas experiências, essas vivências mais particulares, mais peculiares, que era a vivência das suas histórias de maternidade, de parto, de gravidez, de cuidado dos filhos, em contexto de clandestinidade. De resto, relativamente ao total, ao grupo geral, nós temos testemunhos desde várias regiões do país, Évora, Setúbal, Lisboa, Lisboa, destes destinos. Aqui um pequeno resumo visual do nosso projeto. A fotografia que se vê a Tatiana, que é uma das nossas assistentes, e uma senhora mais velha a ser espetada pela janela. Este foi no Paúl, que é uma freguesia do Concelho da Covilhã, que nós fomos a um lar entrevistar esta segunda senhora. Depois temos aqui também uns contextos de entrevistas. Temos um documento aqui do Planear a Família, que é um dos tais documentos que foram alvo da nossa análise e que foram cedidos pela Associação para o Planeamento da Família. Pronto, e então, só para
uma espécie de contextualização, um bocadinho da situação da saúde materna e da família, das condições para os projetos familiares e de saúde materna em Portugal, à época. Nós tínhamos um sistema caracterizado, uma realidade caracterizada por altas taxas de natalidade, portanto não havia planeamento familiar. Como a Sra. Verena já tinha disse há pouco, a pílula ela está, como método contraceptivo, ela estava disponibilizada desde meados dos anos 60, mas ela requeria uma autorização especial para a sua utilização. E, portanto, não havia autonomia sequer das mulheres para o uso da contracepção. Havia altas taxas de mortalidade materna infantil, portanto, todo um sistema de assistência à saúde durante a gravidez, parto, pós-parto, que era bastante deficitário e inexistente numa grande parte da população e das regiões. Uma forte diferenciação e desigualdade de género nas famílias e na sociedade, isso via-se ao nível mais geral da sociedade, e depois também naquilo que eram as vivências familiares, a organização familiar, a distribuição das tarefas e de cuidado, portanto, eram fortemente desigualitário. E tínhamos também a situação da guerra colonial, isso também foi uma questão que também surgiu um bocadinho nas nossas entrevistas, como é que a guerra colonial e a ausência e a saída de tanta gente, de tantos homens jovens para os cenários de guerra, como é que isso também se tornava, como era no fundo um trauma muito marcado na vida familiar à época. E também com efeitos importantes ao nível das relações de género entre homens e mulheres nas famílias e globalmente. Ora bem, na clandestinidade, como eu disse, há uma linha do nosso projeto que investiga especificamente o caso das mulheres na clandestinidade. E viver na clandestinidade, portanto, havia várias formas de viver na clandestinidade. Portanto, as pessoas eram clandestinas porque pertenciam, portanto, havia uma oposição declarada ao regime e pertenciam a organizações ilegais clandestinas. E assumir essa posição anti-regime obrigava a que as pessoas se escondessem, não é? Porque não pudessem viver as suas vidas de constrangimentos muito grandes. Tinham que adotar nomes falsos, tinham que criar, portanto, profissões fictícias, havia sempre uma grande mudança regular de casas e, no fundo, as pessoas que iam das famílias, às vezes não eram famílias reais, eram famílias que se formavam nas casas do Partido Comunista, que era a única organização partidária que manteve a sua atividade regular durante, com muitos constrangimentos, mas foi a única organização que se manteve ao longo de todo o Estado Novo. Para além disso, tinham que manter, quando se fizesse essas casas, as pessoas tinham que, no fundo, adotar um estilo de vida, uma aparência e uma forma de estar que não destoasse do contexto onde elas estavam inseridas. Portanto, iam viver num sítio, tinham que se comportar mais ou menos como as pessoas, como era esperado que uma família daquele meio se comportasse para não levantar grandes suspeitas sobre aquelas pessoas. Havia, claro, uma grande quebra de laços em relação às suas famílias de origem, portanto, aos seus amigos e às suas comunidades de pertença, e no fundo, portanto, a vida era toda muito codificada e obedecia a regras muito restritas e as pessoas estavam sujeitas a essa ficção, no fundo, à manutenção de uma ficção. Ora, se a vida no contexto da clandestinidade já era desafiante, ser mãe, não é? Ser mãe e pai, intensificava muito essas dificuldades. Eu também posso dizer que se a maternidade, por outro lado, também já era desafiante para qualquer mulher à época, ser mãe na clandestinidade também aumentava muito esses desafios. Neste contexto da maternidade na esfera da clandestinidade, nós percebemos que as mulheres que eram mães na clandestinidade, elas viam as suas... as mulheres, por exemplo, as mulheres das casas dos partidos, nas casas do partido, já eram mulheres que estavam muito sozinhas e que acabavam por ter um dia-a-dia muito preenchido com tarefas domésticas e com a manutenção, elas
referem que, portanto, desempenhavam uma função política importante de manter aquelas casas, mas o seu dia-a-dia era inegavelmente muito doméstico, no sentido em que o cuidado da casa recaía sobre elas, o cuidado dos filhos recaía sobre elas e, portanto, havia uma certa domesticidade daquelas mulheres. É claro que quando eu, por exemplo, as confrontava com essa questão de, mas, quer dizer, uma organização anti-regime e pró-igualdade e já com os valores democráticos, isso, como é que dentro da organização se mantinha as mulheres também, não se lhes retirava dessa esfera doméstica. E de facto, muitas respondem com a questão de à época era assim e nós tínhamos que reproduzir aquilo que era o quadro dos valores mais dominantes. Pronto, estas mulheres estavam sem redes de apoio, elas não tinham, enquanto que à época as práticas até do cuidado materno, elas são muito ganhas pelas mulheres através do contacto, da observação com outras mulheres, na família, com outras mulheres que têm crianças. Estas mulheres estavam privadas desse tipo de aprendizagem. Não havia outras fontes de informação, também o seu acesso, inclusivamente a médicos e à esfera da saúde, também era muito limitado. As pessoas não podiam ir ao hospital público, precisamente com a questão das denúncias, e portanto havia grandes entraves até aos cuidados médicos, na gravidez, no parto, histórias mirabolantes, que nós depois no vídeo até vamos falar sobre elas. O entrave também no acesso das crianças à escolarização, que fazia com que muitas das vezes as crianças, antes de entrarem na idade escolar, eram separadas das mães, e muitas pessoas, as mães e os pais perdiam o contacto com as crianças que eram entregues ou às famílias de origem, quando não estavam elas próprias também, os avós, quando eles próprios não viviam na clandestinidade, ou enviadas para a União Soviética, onde já havia uma prática de acolhimento de filhos, de crianças, de famílias comunistas, onde elas estudavam. Portanto, havia sempre esta dificuldade, não é? Este trauma a pairar sobre as famílias, por este possível afastamento. É também engraçado perceber que, apesar de aqui o projeto, uma coisa que também revela é que a maternidade, que nós associamos como, se calhar, no campo de transmissão de afeto, de coisas da nossa vida privada e afetiva, a maternidade é um campo importante de reivindicação social. É um campo de direitos, de reivindicação de direitos, de perda de direitos, enfim, é uma arena fértil para essa reivindicação. Se isso é muito óbvio nas mulheres que já tinham um trabalho político e que estavam na clandestinidade, e havia essa reflexão da maternidade como um espaço de direitos, esta questão não lhes é exclusiva, porque também nós nas outras entrevistas, nomeadamente a entrevista que fizemos com a senhora Ana Covilhã, ela dizia-nos, ela fez parte, era uma operária fabril, fez parte da JOC, que era a Juventude Operária Católica, e ela sabia que os patrões, a fábrica, teria que lhe dar, ela teve um bebê e teria que lhe dar o tempo para amamentar o bebê. E portanto ela dizia, nessa altura ninguém amamentava, eu fui a primeira na empresa a amamentar o meu filho. Como eu fazia parte do sindicato, tinha essa indicação. Eu sabia que eles eram obrigados a dar o horário para alimentar o bebê. Depois então eles foram obrigados a dar-me uma hora. Eu estava a trabalhar e descia ao refeitório para amamentar o meu filho. Nunca deixei de amamentar o meu filho, porque eu consegui o tempo de amamentação. Eu sempre lutei. Portanto, isto aqui para mostrar que, se calhar isto há 60 anos atrás, esta senhora no contexto do operariado fabril na Covilhã. Pronto, em relação à questão da rede de apoio, às fontes de informação, uma coisa que nós destacamos no projeto é realmente a importância das figuras femininas, da transmissão da informação e de todo o legado do cuidado. E se isso é muito óbvio nas mulheres que não viviam na clandestinidade, portanto, elas dizem muito que a sua experiência
foi atraída muito pelo que deviam fazer outras mulheres das famílias e da comunidade, e as mulheres que estavam na clandestinidade, o que revelam, do que falam, é realmente da falta que essas figuras também lhes fizeram assim. Então, a Luísa, 81 anos, diz-nos, uma mulher que teve a clandestinidade: foi muito duro para mim o facto do meu filho ter nascido e eu não ter a minha mãe ao pé. Eu pensava assim, se a minha mãe estivesse aqui, ajudava-me como é que se fazia isto ou aquilo. Lembrava-me muitas vezes disso, do apoio que ela poderia ter dado se estivesse junto de mim. E realmente não tinha ninguém de família. Houve um livro que me ajudou muito, que era do Dr. Spock. Esse livro foi a minha Bíblia, ajudou-me imenso. Qualquer coisa que o meu filho tinha, eu ia ver ao Spock, como hoje vamos nós à internet. Mas isto lá está, isto já é um contexto em que as pessoas, se calhar num contexto urbano, qualificado, em que as pessoas não tinham as mães, mas tinham um livro do Dr. Spock. Não era a realidade mais comum para as mulheres. Portanto, quem de facto tinha acesso a determinados cursos e determinadas qualificações, mesmo na clandestinidade, estava, no fundo, conseguia suprir, de certa forma, a falta que outras pessoas e que outros recursos lhe faziam. Pronto, e de facto o género atua aqui como um fator muito em qualquer contexto, em qualquer localização geográfica, em qualquer nível de escolarização, na clandestinidade, fora dela, é um fator muito diferenciador daquilo que tem a ver com a distribuição das tarefas e das obrigações do comunal. Ele não era nada participativo, isto também diz uma pessoa também com atividade política e, portanto, que também esteve na clandestinidade. Ele não era nada participativo. Do ponto de vista político era ótimo. Está a referir-se ao companheiro e pai dos filhos. Não era machista, introduziu as mulheres nas lutas, tinha respeito pelas suas opiniões, nomeadamente pela minha. Dentro de casa, na zona doméstica, não fazia nada. Era igual aos outros, era igual aos homens do tempo dele. Outra diz, e às vezes precisava de um bocadinho mais de atenção, que ela às vezes não dissesse quando escolava lá e limpar. Vou ali beber um café e já venho. E pronto, essa parte custou um bocadinho. Mas era tudo assim na altura. Esta ideia de era tudo assim, era um homem do tempo dele. Portanto, os homens queriam que eles saber dos bebês. Sempre lhes pegavam, mas hoje é muito melhor. Antes os homens envergonhavam-se de cuidar do bebê. Pronto, isto são mulheres de diferentes perfis, diferentes zonas, até diferentes, com alguma diversidade de idades, mas há esta tónica de realmente, à época, o cuidado era uma responsabilidade que estava muito delegada exclusivamente às mulheres. Eu, quando vim da clínica com o bebê, logo após o parto, o meu marido não tinha lavado a louça, gastou a louça toda que havia lá. Quer dizer, ele não se preparou, lá fez a comida para ele. Lembro-me de chegar, pousar algo do bebê e dizia: e agora? E ele respondeu: eu, lavar a louça, não sou capaz. E então eu lavei a louça toda. O meu marido não tinha tido uma formação, mesmo a minha sogra dizia, quando o via fazer alguma tarefa em casa: eu, meu filho, eu não preparei o meu filho para isto. E uma vez eu respondi: olha, a mim também ninguém me preparou para isto. Pronto, então, antes de passarmos ao vídeo, só queria aqui destacar fazer aqui algumas notas que são importantes e que, no fundo, quero destacar aqui do projeto. Por um lado, a pertinência temporal deste projeto. Foi importante para documentar, lá está, este protagonismo feminino num momento crucial da nossa história coletiva. E, por outro lado, temos que pensar nisto também, na importância de coletar estes testemunhos que são pessoais, de pessoas que estão velhas, não é? E, portanto, esta urgência também em fazer essa documentação também por aquilo que é o tempo biográfico de uma pessoa. Portanto, esta relação entre o tempo biográfico e o tempo coletivo e a necessidade que nós temos de, durante o tempo biográfico, fazer esta coleta de construir esta memória coletiva. Outro ponto tem a ver com a quebra dos laços familiares. É interessante perceber como algumas, isto agora vou meter mais, estas considerações têm mais a ver especificamente com esta linha do projeto que investiga as histórias da clandestinidade e das mulheres que tiveram esse protagonismo também político. Esta questão dos laços familiares que se perdiam com as mulheres quando estavam na clandestinidade ou de certa forma eram abalados, isso, se calhar as pessoas não têm muita noção, mas isto são coisas que repercutem até aos dias de hoje. Portanto, são coisas que, de
são perdas e traumas que o afastamento dos filhos por muitos anos, depois são coisas que continuam a marcar a vida das pessoas, as relações das pessoas depois até já do fim da ditadura. E portanto há um impacto, há um impacto do afastamento dos filhos, há um impacto também da clandestinidade sobre as relações conjugais, e esses impactos perduraram para lá da clandestinidade. É também interessante como estas memórias são também importantes na construção das identidades maternas e para a compreensão do período em contexto clandestino, ou seja, também é interessante perceber como é que nós, através das entrevistas, essas memórias ajudam as pessoas, e o relato dessas memórias ajuda também as pessoas a dar significado, a dar novos significados. E também por isso, estas memórias também, este contar o que se passou também vai ajudar a ressignificar memórias que podem ser traumáticas, mas que as pessoas têm uma oportunidade de as contar e de se pacificarem com as suas experiências. Coisas como também já tive a oportunidade de dizer, o género atua de facto como um fator muito diferenciador, e isto é dos grandes resultados e de uma evidência que se torna muito evidente, portanto, é uma das grandes evidências trazidas pelo projeto. E apesar, mesmo nos contextos que nós podemos pensar mais progressistas ou mais igualitários, nós vemos que, de facto, essa desigualdade é transversal ao conjunto das vidas. E a maternidade também pode assumir um papel crucial, depois também na mobilização e na reivindicação de direitos. Eu acho que estas são, se calhar, as coisas mais importantes de focar do projeto, mas agora também não quero alongar muito, porque nós vamos ver agora o vídeo e aí vocês vão ficar com uma ideia mais ampla daquilo e mais vívida daquilo que nós trouxemos com este que queremos fazer. Também aproveito para partilhar, isto já foi, nós fizemos a conferência final do nosso projeto no Museu do Aljo no dia 19 de junho, trago só para vos partilhar convosco esta imagem. E esta fotografia foi cedida pela Maria Machado, que foi uma das mulheres clandestinas, uma pessoa que nós entrevistámos e que também vai estar aqui também está no vídeo. E o bebê que ela segura, o bebê que está a Albion, foi o último bebê nascido no contexto da clandestinidade.
com som. Matas, o que está na origem de, a razão ou causa de, aquela que é ou desempenha a função de mãe, da mulher que chegou, deu à luz e criou os seus filhos. Abril Mater, maternidade e parto antes e depois da Revolução. Abril Mater é uma pesquisa que foi pensada para explorar as relações entre as grandes transformações sociais propiciadas pela Revolução de 1974 e as experiências de gravidez, de parto, de pós-parto e cuidado dos filhos das mulheres portuguesas. Nesse caminho, por um lado, nós quisemos assinalar a maternidade como uma dimensão importante, ainda que pouco explorada das análises da mudança social em Portugal, e, por outro lado, revelar como a maternidade e as experiências maternas não têm um caráter monolítico, sendo muito plurais e variáveis em função dos contextos sociais onde ocorrem. Tornar-se mãe remete para a ideia fundamental de que a maternidade não é apenas uma condição biológica das mulheres, mas sim um processo de aprendizagem, construção e transformação ao longo dos tempos. Foi para dar conta da diversidade de experiências maternas que o projeto Abril Mater alargou o seu campo empírico a diferentes contextos sociais e territórios, tendo, nomeadamente, investigado vivências de mulheres na região da Covilhã. Portanto, poderíamos captar as experiências dessas mulheres mais associadas à ruralidade e ao trabalho do campo, mas também tínhamos a possibilidade de captar uma outra realidade completamente diferente, que era trazida pelo contexto histórico da Covilhã, o facto de ser uma cidade industrial. E isso permitiu-nos captar a experiência das mulheres operárias, que desde sempre na Covilhã trabalharam nas fábricas, na indústria de edifícios, conjugando o seu trabalho na fábrica de muitas horas, de baixo pagamento, de baixos salários, com o cuidado dos filhos e com a questão da maternidade. O processo de modernização social português resultou em mudanças muito evidentes nas formas de organização familiar depois da Revolução. A modernidade demográfica, acompanhando o reforço da participação feminina no mercado de trabalho e o aparecimento dos meios modernos de contracepção, a partir da década de 1960, traduziu-se numa expressiva diminuição da fecundidade e numa maior igualdade dentro das famílias. Se até aos anos de 1970 se fazia claramente a apologia de um modelo em que a guarda das crianças era essencialmente uma responsabilidade das mães, nos primeiros anos a seguir à Revolução, medidas como a licença de maternidade paga por um período de 90 dias a todas as mulheres, ou a lei da igualdade no trabalho e no emprego, procuraram garantir direitos e justiça para as mulheres e mães trabalhadoras. Neste sentido, a Constituição de 1976 representou um consenso generalizado quanto à necessidade do Estado apoiar as famílias e promover a autonomia dos agregados domésticos,
nomeadamente através da criação de uma rede pública de serviços de saúde materno-infantil, creches e outros equipamentos de apoio à família. Uma questão muito importante também da nossa pesquisa tem a ver com a revisão do papel das mulheres, tanto na vida privada e familiar como na vida pública. É sabido que o regime fazia a apologia de uma família tradicional, baseada numa forte diferenciação entre homens e mulheres, e também baseada numa ideologia familiarista e maternalista. No entanto, esse modelo, o modelo da boa maternidade, o modelo da família exemplar, só muito raramente encontrava correspondência com a convivência e com a realidade das famílias portuguesas, maioritariamente pobres, sem instrução e sem qualquer tipo de acesso a recursos e a apoios, seja ao nível da educação, seja ao nível da saúde, para cumprir com esse ideal da boa família e da boa maternidade. Uma das maiores conquistas de Abril foi, com certeza, a criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979, que veio consagrar o direito à saúde para todas as pessoas de forma universal e gratuita, mais tarde tendencialmente gratuita, com impactos duradouros ao nível da saúde da população portuguesa. Em 1960, os indicadores de saúde materno-infantil eram péssimos e colocavam-nos numa posição claramente desfavorável em relação a outros países da Europa. Existia uma alta mortalidade infantil, existia uma alta taxa de mortalidade materna, e se tivermos em conta que a mortalidade infantil é não apenas um indicador de saúde, mas também um indicador de desenvolvimento de uma sociedade, isso diz-nos muito sobre o estado da saúde antes da Revolução. As taxas de mortalidade materna resultavam da falta da assistência à gravidez e ao parto, mas também à realização dos abortos clandestinos que na altura ocorriam e que eram, de facto, muito penalizadores para as mulheres, sobretudo para as mulheres mais pobres. Só na década de 80, por exemplo, se consagrou o direito ao planeamento familiar e à educação sexual. Portanto, estas mudanças que ocorreram ao nível da maternidade, da assistência ao parto e à gravidez foram fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das mulheres, mas para a melhoria dos indicadores como um todo da população portuguesa. Uma das grandes mudanças ocorreu realmente nas questões da assistência ao parto. Em 1960, 80% dos partos eram partos domiciliários. Em 1970, cerca de 37,5% dos partos ocorriam em hospitais e em 1985 já eram raríssimos os partos domiciliários. Portanto, assistimos, na verdade, a uma hospitalização e uma institucionalização do parto, e o que, de alguma forma, acabou por influenciar as experiências reprodutivas e de maternidade das mulheres portuguesas. No nosso país, acho que houve uma transição que foi muito brusca também, que foi se calhar mais tardia, por isso um pouco mais apressada, mas houve uma necessidade de separação completa daquilo que eram os modelos extra-hospitalares e os modelos que se foram desenvolvendo no hospital. Portanto, dentro do hospital o que nós tínhamos era um foco na tecnologia, um foco na medicação e na medicalização, ou seja, na autoridade médica como o principal elemento para a tomada de decisão, e todos os outros modelos de assistência ao parto que se calhar privilegiavam a experiência da pessoa, privilegiavam eventualmente até a presença de outras pessoas, privilegiavam a voz da mulher e a vontade da mulher e a autonomia da mulher. Esses modelos não foram colocados em primeiro plano, esses modelos houve até uma necessidade de separação e de excluir esses modelos e as formas de conhecimento que estavam por trás desses modelos, que se quisermos podemos até advogar que têm uma gênese mais feminina e se calhar até mais feminista na sua origem, na sua base. Houve uma necessidade de ruptura com esses modelos para que pudéssemos dar lugar à ciência, até porque o principal mote para a institucionalização do parto e a hospitalização do parto foi a elevada taxa de mortalidade. Essa foi a grande bandeira que foi levantada, mesmo depois do 25 de Abril, para se poder fazer esta transição muito rápida para a hospitalização do parto, e com isto foi quase: temos de aceitar que estas coisas têm de ser feitas e que tem de haver uma hospitalização e temos de agir para conseguirmos controlar. Outra dimensão assinalável da mudança social das últimas décadas diz respeito às práticas de cuidado de bebés e crianças. É muito interessante
interessante perceber como é que as práticas de cuidado, e em particular as práticas de cuidados de bebés e crianças, têm evoluído ao longo do tempo na sociedade portuguesa, revelando, por um lado, uma mudança no lugar das crianças nas famílias e na própria sociedade, e, por outro lado, uma evolução também ao nível dos recursos, tanto materiais como simbólicos, que as pessoas e as mulheres em particular dispunham para o exercício desses cuidados. Neste campo, a pesquisa permitiu perceber como as figuras femininas e a entreajuda das mulheres nas famílias e nas comunidades de vizinhança eram, no período de análise do projeto, muito importantes no cuidado das crianças, estando as fontes de informação especializadas ou periciais reservadas apenas às mulheres e às famílias de perfis sociais mais privilegiados e, portanto, há uma clara minoria da população portuguesa na época. Em alguns contextos é ainda muito relevante as práticas que são baseadas em conhecimento popular e que vão ser transmitidas de geração em geração sobre saúde, sobre bem-estar e prosperidade das mulheres em gravidez, no parto e no cuidado dos filhos, no puerpério. Sendo muito interessante também perceber como essas práticas, esses rituais, essas crenças vão coexistindo com outras que já dizem respeito ao conhecimento e aos saberes ditos científicos ou periciais. Lua, lua, luar, aqui tens o meu menino. Ajuda-me a criar, eu sou mãe, tu és ama, criou tu, eu dou-lhe a mama. Documentadas estão também histórias de quem, por oposição ao regime ditatorial, viveu na clandestinidade e cujos percursos de vida reprodutiva e familiar foram mais peculiares. As histórias de maternidade e clandestinidade que nós investigamos permitiram-nos perceber duas coisas muito importantes sobre formas de representar e de viver a maternidade. Por um lado, a pesquisa mostra-nos como a transição para a maternidade é altamente condicionadora da vida das mulheres palestinas e do seu percurso também enquanto seu percurso político na própria clandestinidade, sendo uma dimensão muito importante das suas identidades. Por outro lado, a diversidade de experiências maternas que encontramos na clandestinidade mostra-nos como a clandestinidade feminina era uma realidade plural que não deixava de refletir os sistemas de diferenciação social mais amplos da sociedade portuguesa. Em Portugal, a partir de meados do século XX, começa a ser implementado o método que ficou conhecido por parto sem dor, de que os obstetras Pedro Monjarino e Cecina Bermudes foram os precursores no país. Conectado com a oposição política ao Estado Novo, o chamado parto sem dor seria, na época, um privilégio reservado a poucas mulheres, geralmente oriundas de meios urbanos, instruídos e críticos do regime. Pois é, de facto, isto era uma situação muito normal de ser acompanhada pelo Pedro Monjarino. Era a equipa do parto sem dor na clínica Promater, que era daquelas coisas que eram unos, e os resistentes tinham direito a esse luxo, porque ele, como também era um homem da oposição ao regime, recebia bem essas pessoas, não é? Para além das clínicas privadas, normalmente os partos das mulheres na clandestinidade aconteciam em casa ou, quando necessário, em hospitais públicos, recorrendo-se a identificações falsas. No dia 1 de dezembro de 69, exato, assim, às 6 da tarde, que apareceu os sinais de parto. Lá tive que correr na Margarida Alfredo da Costa. Lá entramos, lá estive, não é? O ramo ficou a andar nos nomes falsos, a morada falsa, tudo falso. E eu entrei, porque já estava praticamente, já com grandes preocupações. Nascidos os bebés, estar na clandestinidade significava criá-los em contextos de grande isolamento e não dispor de uma rede de apoio familiar para o cuidado das crianças. O facto do meu filho ter nascido e eu não ter a minha mãe ao pé foi uma coisa que eu senti muito. Mas nem tinha a minha mãe, nem tinha ninguém, não é? Portanto, mas da minha mãe eu estou a referir porque senti isso muito. Eu pensava assim, se a minha mãe estivesse aqui, ajudava-me como é que se fazia isto ou como é que se fazia aquilo. Lembro-me disso muitas vezes, não é?
o apoio que ela me poderia ter dado se estivesse junto de mim. E realmente não tinha ninguém de família, não tinha ninguém de família. Antes da chegada das crianças à idade escolar, a separação entre pais e filhos era quase uma inevitabilidade para a segurança de todos. No contexto da clandestinidade comunista, os caminhos mais frequentes eram a entrega dos filhos a familiares ou o exílio das crianças na União Soviética, onde os filhos de famílias comunistas, provenientes de vários países, eram acolhidos e tinham oportunidade de estudar. Portanto, em agosto de 74, iria a Elisa e a Catarina para Faro, portanto, para a Farmacêutica, ainda era a Farmacêutica. Ficávamos com a Valentina e depois ia a Valentina para os meus sogros. Pronto, ocuparam o lugar da Catarina. Era assim que estava planeado, felizmente foi 25 de abril. Eu acabo, ao fim destes anos todos, acho que fiz aquilo que eu fiz, faria. Não tenho aquela mágoa, não tenho. Porque das soluções, acho que foi a melhor. Não obstante todos os desafios, também na clandestinidade, a decisão de ter filhos, nos casos em que se tratava de facto de uma escolha, podia obedecer a diferentes racionalidades. Umas vezes, a decisão seria justificada pelo próprio contexto de solidão e isolamento a que as mulheres estavam votadas. Outras vezes, a maternidade surgia como uma dimensão premente e preponderante dos projetos de vida das mulheres. Um desejo que, em vez de apaziguar, galvanizava a vontade de lutar por um outro amanhã. As mulheres na clandestinidade estão muito sozinhas, não é? Portanto, eu estava em casa sozinha, eu saía para reuniões, quando não saía estava em casa, não é? Mas não tínhamos grande contacto com outras pessoas, só tínhamos quando iam lá dirigentes do partido fazer reuniões, não é? Nessa altura havia uma confraternização de todos, falava sobre a situação política e as coisas do momento, mas depois havia a reunião à parte. E nós éramos sozinhos. E eu ter um filho era uma maneira de estar mais acompanhada, no fundo, mais. Como é que é dizer? Menos só. Eu acho que se eu não tivesse filhos seria uma vida muito vazia. Francamente, desde sempre pensei que tinha que ter filhos. E daí eu ter insistido a ter um segundo filho com risco de vida. E portanto, eu sentiria muito vazia se não tivesse filhos. Não sei se estaria mais disponível para a atividade política. Não estou com isso a dizer que ter filhos seja alguma obrigação moral. Acho que há pessoas que vivem muito bem, que sentem filhos e que não desejam ter filhos e é perfeitamente legítimo. Para mim, como pessoa, isso é fundamental, ter filhos. Eu não me vejo viver sem ter filhos, nem vejo que isso me fosse dar mais disponibilidade. Como disse Adrienne Rich, escritora e feminista norte-americana, a maternidade é uma instituição e é experiência. E na sua multidimensionalidade, a maternidade é ainda um campo fértil para a reivindicação de direitos fundamentais, nomeadamente de mulheres e crianças. Quando se completam 50 anos da Revolução de 1974, o projeto Abril Mater pretendeu trazer à luz o papel da maternidade como refratária e incubadora de outras transformações que marcam o compasso da mudança social no país nas últimas décadas. Chegados a este ponto, recapitulamos o caminho percorrido, com os olhos postos naquilo que ainda está por trilhar, no sentido do aprofundamento da justiça reprodutiva, da maternidade como escolha e da igualdade no cuidado e em todas as esferas da vida. As entrevistas que fizemos às 5 mulheres que aparecem aqui neste documentário,
elas foram entrevistas muito longas e elas foram gravadas em vídeo, não só para retirarmos estes certos para este documentário, mas porque elas também vão ficar disponíveis integralmente no Museu do Aljube, no arquivo do Museu do Aljube, e, portanto, podem aceder a estas entrevistas completas. Portanto, obrigada, espero que tenham gostado. Eu, antes de dar por terminada esta questão, esta aula aberta da doutora Dulcimar Gago, pergunto se alguém tem alguma pergunta a fazer ou se quer. Eu queria abrir um bocadinho de espaço para debate, porque acho que é importante neste momento explorar um bocadinho. Sim. Agora a senhora põe-se ali com a cintura. Não pode ninguém. Esse livro tem tudo. Tirei 3. E agora vieram mais ao cima. Eu tenho uma desconhecimento que ao fim de 45 anos do Sistema Nacional de Saúde, tudo isto se verificava, neste momento se esteja a replicar. E continua a haver violência contra a mulher quando ela não sabe qual é a maternidade a se dirigir. Continua a haver violência contra a mulher quando ela não sabe e não tem consulta para vigiar a sua gravidez. E quando nós temos em 2024 novamente uma subida da taxa de mortalidade infantil e familiar. Isto deixa-nos pensar onde é que nós estamos a ir e para onde é que nós vamos. Há outro pensamento que eu tenho. Eu acompanhei o crescimento de ser mãe, de ser mulher, de ser pai e de casal grave. E foi um crescimento muito bonito, em que alterou a lei, quando eu comecei a trabalhar, as mulheres tinham as salas de dilatação, estavam acompanhadas com várias mulheres, em que não havia epidural, era muita insegurança e muito medo. Com a mudança da lei, da legislação e de humanizarmos e transformarmos o parto em algo menos instrumentalizado e utilizando o melhor da instrumentalização e da ciência, mas o melhor da comunicação e do saber estar, se criaram as boxes individuais para trabalho de parto, e eu ganhei esta evolução toda. E agora fico muito triste em perceber que só quem começa a ter direito a isto é quem tem direito a ir para o privado, é quem tem dinheiro. E isto volta-nos para trás muitos anos. E é contra isto que eu trabalho. Toda a vida trabalhei, desde 90 do Sistema Nacional de Saúde, abria descobertas no hospital privado e depois, numa altura, a minha filha opta pelo Sistema Nacional de Saúde, e trabalhei em muitos privados onde há dinheiro. E onde fui uma pessoa que era no privado e no público. E digo-vos com sinceridade, não me realizava enquanto profissional no privado, porque tenho uma série de nuances que trago, portanto, não vale a pena, não interessa. O que eu queria aqui deixar como fundo de reflexão é para onde estamos a ir. É que nós não estamos a ir, estamos a vir. A ideia que eu tenho. Em relação ao papel da mulher na sociedade, nós continuamos a ter a mulher na clandestinidade, porque ela muitas vezes não pode dizer no trabalho que está grávida, porque o trabalho é precário, ela vai despedida. Não pode exercer o seu exercício à alimentação, porque não cai bem junto da entidade patronal. Continuamos a não evoluir. As mulheres não têm a minha... Estou a ser alugada, desculpem. Continua a não ter a figura de referência, porque as mulheres têm que mudar. O casal tem que mudar do local onde ele decidia, para ir procurar a casa num local mais barato, ou trabalho num local onde tem. Muitas vezes, jovens casais com muito boa formação no estrangeiro, onde ficam completamente chocados, sem o colo da mãe ou sem a opinião da tia. Portanto, a sociedade portuguesa evoluiu muito até ao determinado momento. Neste momento estamos no planalto e o planalto pode tendência a descer. Era só uma reflexão. Muito obrigada. Já agora queria agradecer o comentário e saudar também a postura da enfermeira Nélia Serrano. Estava a cumprimentá-la também pela sua postura e pela sua reflexão. E, efetivamente, acontece isso mesmo. No horário dos
cuidados de saúde materna, mas também na área das várias esferas da vida, como disse, que é, nós percorremos, obviamente, a sociedade com a consagração dos direitos, com a transição para a democracia, não há dúvida de quantas melhorias e de quanto progresso houve. Mas, também, como dizia a Sra. Vereadora ao início, quer dizer, nós não podemos assumir que os direitos são conquistados e, uma vez conquistados, já não se retiram. No campo da saúde materna, também, quando no outro dia falava com a Ana Ribeiro no podcast, falávamos de retrocessos, por exemplo, ao nível das leis, e, aliás, dos avanços que se fizeram ao nível de leis relativamente aos cuidados perinatais, o direito com a lei de, por exemplo, 2019, e depois como, por exemplo, com o Covid e com as medidas de contingência nas instituições de saúde, como é que esses direitos foram retirados e ainda não foram novamente conquistados. No geral. Depois também é essa questão, nós também vemos um acentuar da desigualdade que tem por base a questão da desigualdade social e da classe social, porque de facto parece que os bons cuidados eles podem ser comprados e quem não tem de facto os recursos fica sempre muito mais desprotegido nesta relação. Mas eu concordo inteiramente, ou seja, é inegável e não podemos continuar, ou melhor, não podemos deixar de reforçar todas as melhorias e os avanços que houve para a igualdade de género, para a situação das mulheres nas instituições de saúde, nos seus projetos reprodutivos, na sua vida familiar e na sua vida profissional, mas efetivamente também não podemos ser desatentos aos processos que vamos continuamente sofrendo também. Obrigada, professora Dulce. É assim, eu também deixo, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário ou se alguém quer deixar mais alguma questão. Eu também quero fazer um comentário, quero lembrar de duas coisas. Uma coisa que ainda é resquício das autorizações que temos que ter é que uma mulher, se quiser fazer uma maqueação de trompas e for casada, precisa da autorização do marido. Portanto, ainda não tem direito total sobre o seu corpo, ainda está na lei, ainda continua na lei. Esta questão é uma questão que parece que temos a igualdade, não temos. Ainda não somos livres para decidir sobre o nosso corpo. Mesmo que haja uma doença da parte da mulher que eu preciso de o fazer, ainda precisa, se for casada, da autorização do marido. Outra questão, e como volto a dizer, os nossos direitos estão sim a sofrer retrocessos. E eu volto a chamar a atenção para uma questão que para mim é bastante clara, que é esta perspectiva funcionalista e instrumental que mulher e homem têm no antes de 25 de abril e que ainda está vigente na nossa sociedade. E quando eu digo instrumental e funcional, no sentido em que a mulher tem a função da maternidade e o homem tem a função do cuidado. E esta imagem de que aqui foi desconstruída de que existe uma mulher ideal e uma maternidade ideal que durante décadas percebeu que não existia nada. Portanto, se as mulheres tinham alguma condição é que realmente tinham alguma liberdade, e não toda, e de facto tinham alguma condição, e essa condição, portanto, todas as mulheres que trabalhavam ao mesmo tempo que eram mães e tinham que suportar essa mesma vida. A imagem que existe de uma família tradicional é mentira e sempre foi. E é essa imagem que tem que ser, neste momento, bastante desconstruída, na medida em que mulheres e homens não querem papel tradicional, mas um papel não sentem direitos e em direitos humanos. E penso que hoje, aqui, tanto para os mais jovens que aqui estão, como para os mais velhos que podem testemunhar as grandes questões que foram vivenciadas pelos mais velhos e por nós da minha geração também, ficou muito a pena, sim, daquilo que a enfermeira Nádia estava a relatar, e ficou muito a pena que nós, encostados a uma perspectiva mais capitalista daquilo que é a sociedade e desta venda constante de um sonho que não existe, que se chama transição de classe, que nem vai existir enquanto não houver a consciência que, de facto, ganhamos pouco, temos, de facto, muitas dificuldades, mas só com uma ideia que nós não podemos deixar que os direitos que conquistamos um dia continuem a andar para trás, ou que haja alguém que se lembre de nos os condenar.
Se ninguém mais tiver nada a dizer, eu gostava de encerrar esta sessão com um agradecimento especial a todas as pessoas que aqui estão presentes hoje. E um especial agradecimento, obviamente, à nossa convidada. Obrigada a todos os presentes. Obrigada. Ana, vou ficar.